A mulher está mais sujeita ao assédio sexual em todas as carreiras e isso se deve principalmente à cultura brasileira de objetivação do corpo feminino. Embora sejam fenômenos recentes, os assédios moral e sexual no local de trabalho estão muito presentes no dia a dia e as vítimas, na maioria dos casos, são mulheres. Nessa perspectiva, a professora Ilidiana Diniz está lançando um livro intitulado Mulheres como Eu, Mulheres como as Outras, o assédio moral e sexual contra mulheres no trabalho. Boa noite, professora, seja bem-vinda aqui ao TVU Notícias. Fala um pouquinho sobre o livro. Qual é a principal abordagem, qual a linha que a senhora segue nessa perspectiva do assédio sexual e moral? Boa noite a todos os telespectadores da TVU. Bom, na verdade, essa problemática do assédio sexual e moral, quando a gente fala que é um fenômeno recente, mas desde que existe trabalho, existe violência. A terminologia é que ela é um pouco mais recente e isso a gente tem que estar trazendo para dar visibilidade, para que se desconstrua um pouco essa violência e entenda que esse termo é atrelado a algo que é muito comum no espaço de trabalho. Então, é nesse sentido que esse livro, que nós pensamos esse livro a partir da nossa tese de doutorado em serviço social, pensando em dar visibilidade a essa problemática da violência que a gente denomina como violência sexista, que ela se dá fundamentalmente por se tratar de mulheres, né? Então, quando a gente trata de mulheres, é entendendo que os números, principalmente quando se refere a assédio sexual, eles são extremamente díspares no sentido da relação com o homem. Ou seja, 99% dos casos de assédio sexual no espaço de trabalho se dão para com as mulheres, né? Então, os assediadores geralmente são homens, estão em cargos de hierarquia, porque a gente pensa também essas desigualdades que nós vivemos num país extremamente desigual, que não é só desigual do ponto de vista econômico, da riqueza socialmente constituída. Ele é desigual também nas questões de gênero, nas questões de raça e na questão de classe. Então, isso fica muito nítido quando a gente vai investigar o assédio, né? Porque as mulheres estão em espaço de poder e decisão no trabalho, geralmente em cargos mais inferiores do ponto de vista da hierarquia. Então, os homens que se imbuem desse poder de estar nos espaços de comando, de poder e decisão, usam desses artifícios muitas vezes para a prática do assédio sexual e moral contra as mulheres. É possível apontar os principais fatores que fazem as mulheres calarem e não denunciarem o fato? Fundamentalmente o medo, a vergonha. A vergonha porque nós estamos tratando de algo muito pessoal, algo muito íntimo da mulher, que é a sua sexualidade. Então, você saber que um cara está te assediando no espaço de trabalho, que é um espaço que você das construções coletivas, e você saber que um cara está com propostas muitas vezes verbais e outras não verbais, mas as verbais que começam geralmente com cantadas, com insinuações de cunho sexual, isso causa em nós mulheres um constrangimento enorme, e socializar isso para outros é que é a grande dificuldade, porque é uma sociedade também que culpabiliza as mulheres, que nós sabemos que tanto os assédios nos espaços de trabalho e como no espaço público, no caso do assédio sexual, não tem grandes diferenças, porque na verdade o que está contido aí é a dimensão de poder, o poder dos homens sobre as mulheres. Então, é nesse sentido que a gente sempre pensa que a melhor forma do enfrentamento é sempre a denúncia, é não se calar. Eu sei que nós sabemos que pesquisamos essa área, o quão difícil é você estar socializando com outros, quando, na verdade, a mulher muitas vezes é culpabilizada por essas expressões de violência. Professora, me parece que nesse caso, inclusive, a vítima tem que provar. Qual a orientação que a senhora repassaria para as mulheres que estão sofrendo de assédio sexual no trabalho?
Nós sempre pensamos que a mulher tem que ter, de alguma forma, ela buscar junto aos amigos, buscar junto aos familiares, buscar sempre estar expondo essa violência, o que está passando no trabalho, não se calar. O silenciamento é a pior das formas de enfrentamento dessa violência. Então, se você está passando por isso, se você está sofrendo seja o assédio moral ou o assédio sexual, você socialize com outras pessoas e, no caso, se você quiser levar à frente como uma denúncia, o que a gente sugere sempre é que as mulheres, elas busquem formas de estar colhendo provas, né? Colhendo provas desse assédio. Muitas vezes esses assediadores, eles imbuídos de um poder, eles deixam sempre rastros muito claros, mensagens em WhatsApp, telefone, ligações telefônicas, fotos que mandam, fotos de todas as formas. Então, a gente aconselha sempre que as mulheres guardem essas provas, porque elas certamente serão de muita valia quando você for buscar essa reparação, né? Que a gente acha que é sempre importante e que é difícil também, porque as mulheres, além de estar passando por todo esse processo, ainda ser elas que provarem. Então, são limites que a gente acha que tem que ser superado nessa nossa lei aqui no Brasil, por exemplo. Ok, queremos agradecer a participação da professora Ilidiana Diniz. O livro será lançado quarta-feira que vem, juntamente com um debate, a gente está com o nosso tempo esgotado, um debate que vai acontecer no CCSA, isso? Isso, no CCSA, eu queria convidar todos e todas que tiverem interesse na temática, ou que tiverem curiosidade, quiserem aprender um pouco mais sobre essa discussão. Teremos 3 professoras, pesquisadoras dessa área, e aí a gente convida para quarta-feira, às 19 horas, no CCSA, no EPSA 2, auditório 2 do EPSA 2, às 19 horas, na ocasião também estaremos lançando o nosso livro. Ok, professora, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço.